Já é um clássico da equipa de José Mourinho. O médio do Porto movimenta-se bem na área, foge à marcação de Chocote e Tiago e acaba por cabecear para uma zona desprotegida pela equipa do Benfica. Aliás, Chocote e Tiago chocam entre si e permitem um salto mais à vontade de Costinha. Foi a única situação de golo da primeira parte. Nesse período o Benfica não passou de uma formação inofensiva e só aos 45 minutos forçou o Bahia a uma defesa sem grande grau de dificuldade. No segundo tempo o Benfica mudou como da noite para o dia. Logo na reabertura, Giovani acertou em cheio na trave. Bahia nem se mexeu. Um belo remate do brasileiro de regresso à titularidade. Ao fim de 5 minutos da segunda metade, o Benfica empata. Lance todo ele da autoria de Simão Sabrosa. Remate estupendo do número 20 encarnado. Passou por dois adversários, Paulo Ferreira e Jorge Costa. Enquadrou-se com a baliza de Bahia e fez um golo magnífico. O empate ao fim de 5 minutos do segundo tempo. O jogo entrou então na melhor fase, com domínio do Benfica, mas o Porto sempre à espreita de causar embaraços à baliza de Moreira. Como é exemplo este remate de Pedro Mendes à rede lateral. Pouco depois é Zaovic, servido por Tomo Chocota, e apenas com o Bahia pela frente, a rematar ao lado. Uma perdida incrível por parte da formação encarnada. Última situação de golo para Jankauskas. Miguel corta de forma deficiente. O lituano acerta na baliza, mas mais uma vez pelo lado de fora. No final, empate a um golo. Ao fim de 22 jornadas, o Porto continua na liderança. Tem agora 5 pontos de vantagem sobre o Sporting e 9 sobre o Benfica. E depois deste resultado, Paulo Catarro, boa noite. O que se pode dizer do campeonato é que ficou mais ou menos na mesma. Mais ou menos na mesma, mas um pouco mais favorável ainda para o Futebol Clube do Porto, que agora passa a ter a vantagem, depois de ter jogado em 2 semanas no estádio de Alvalade com o Sporting e no estádio da Luz com o Benfica, de ter ganho os 2 jogos em casa que fez com estes adversários e ter empatado aqui, o que quer dizer que no confronto direto o desempate será sempre favorável ao Futebol Clube do Porto. Na prática será mais um ponto que a equipa do Porto tem de vantagem em relação aos seus adversários. Perdeu, é certo, nesta jornada 2 pontos em relação ao Sporting, manteve, no entanto, a distância para o Benfica. Por isso mesmo, Mourinho era um homem algo satisfeito e pelo facto de, no campeonato entre estes 3 grandes, Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting, José Mourinho e o Futebol Clube do Porto ainda não terem perdido. Nós hoje ganhamos a Taça BES invictos. Não há a Taça do Banco Espírito Santo, feita entre jogos entre os 3 grandes nos clássicos. Nós ganhámos essa competição com 2 vitórias e com 2 empates invictos. É óbvio que é uma força de expressão, porque não é uma competição importante, é só um troféu para assinalar estas lutas diretas entre os grandes. Mas a realidade das coisas é que eles não nos ganharam a nós. Na nossa casa nós ganhámos, na casa deles nós empatámos. Este jogo é um jogo que chega a empate como consequência de, eu creio, uma ponta de sorte do nosso adversário, mas com mérito por uma atitude e como consequência de um jogo extremamente equilibrado. Sobre o empate de... José Mourinho, naturalmente mais satisfeito com este resultado do que o José António Camacho, o treinador espanhol do Benfica, ficou um pouco contristado. Diz que o Benfica esteve bem perto de vencer esta equipa do Futebol Clube do Porto e que o Futebol Clube do Porto está com estrelinha de campeão. Por isso mesmo é que o Benfica hoje não conseguiu os 3 pontos que poderiam ter relançado a equipa na discussão pelo título. En su estadio también estuvimos perto de ganar, mas pasó más o menos mismo, ¿no? Encajamos un golo, unos 30 minutos, y bueno, pues creo que ellos, o Porto, está a tener la suerte de los campeones, y por eso ahora mismo está muy por delante de Benfica, ¿no? Porque creo que en el juego pues, ha habido un equipo que ha sabido manejar la bola y jugar fútbol, crear ocasiones de golo. Más ellos, un equipo experimentado que espera en su momento un canto, una FAU, una bola larga, un contraataque,
para poder hacer su juego, ¿no? Nosotros hemos elaborado muchas jugadas, hemos metido golos, hemos podido meter más el fútbol fala esto, ¿no? De que hay muchas veces que equipos que están enrachados sale todo y a otros que tienen que trabalhar e trabalhar para fazer menos, não? José António Camacho, referindo aquilo que muitas vezes acontece, há equipas que às vezes tudo lhes corre bem, a outras nem tanto. O Benfica, que surgiu completamente transfigurado na segunda parte para muito melhor, e isso justificou o empate e esteve mesmo, como Camacho disse, perto da vitória, num jogo que acaba por ter um resultado, de certa forma, ajustado àquilo que aconteceu dentro do relvado, disputado sob imenso fair play, e isso é uma nota digna de assinalar, depois dos últimos 10 dias bastante conturbados no futebol português, ao nível de trocas de palavras. José Alberto Carvalho. Paulo Catarro, em direto do Estádio da Luz, onde mais logo na RTP iremos fazer ainda um rescaldo deste jogo que permitiu ao Porto ficar mais perto de renovar o título de campeão nacional. Daqui a pouco, no telejornal, o serviço gratuito da Câmara Municipal para resolver os problemas domésticos em Odivelas. E também, depois do intervalo, a morte solitária de um dos maiores ciclistas dos últimos anos. Até já. Este